O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. A vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no penúltimo domingo do tempo comum, já nos preparando para o tempo do Advento, preparação para o Natal do Senhor. E o tema de hoje desse Evangelho é a esperança, o convite a nós esperançarmos a nossa vida. As leituras nos falam hoje numa linguagem que vocês perceberam, totalmente apocalíptica, sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. Essa linguagem do fim dos tempos é um modo alternativo da teologia de falar para o povo cristão. Usa imagens fortes e misteriosas, cheios de elementos e símbolos, mas o importante não é os símbolos nem as imagens que descrevem a narrativa apocalíptica, mas o conteúdo que quer revelar. Não pretende adivinhar o futuro e também não nos deixar preocupados com esse tema, mas falar da realidade atual do povo, também a nossa realidade atual. Não pretende assustar, mas animar o povo em momentos difíceis. A primeira leitura de hoje anima o povo, porque o povo judeu estava sob a dominação do povo grego. O Império Grego estava dominando o povo judeu. E naquela dominação, muitos estavam desistindo da fé do Deus de Israel. Muitos devagavam, desistiam. E por isso, a leitura de Daniel, para animar aqueles que estavam firmes na fé do Deus de Israel, firmes no propósito. O objetivo de Daniel não é sim animar o povo a resistir diante da opressão dos gregos nesse caso, e lembrar que a vitória final será dos justos que perseveram na fé. É a primeira profissão de fé na ressurreição que vamos encontrar no Antigo Testamento. Até então não tinha referência sobre ressurreição no Antigo Testamento. É em Daniel hoje que nós escutamos esse termo sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre de fato caminhar com Deus. E a segunda leitura nos fala da oferta perfeita de Cristo, que nos libertou do pecado. E isso também é sinal de esperança. Sinal de esperança na primeira leitura, quando aquele povo que estava tentado a desistir de Deus, alguns permanecem firmes, é esperança para esse povo, é um bálsamo de Deus para esse povo. E também a segunda leitura nos apresenta esse bálsamo de Deus por nós, quando envia seu Filho para nos salvar.
e o evangelho de hoje, que fala, podemos falar aí do Apocalipse de Marcos, de São Marcos. Na época que esse evangelho foi redigido por Marcos, foi no contexto da destruição do templo de Jerusalém. Então o povo estava assustado, o povo estava oprimido, o povo estava sem esperança. Como que Deus permite destruir o nosso templo? Como que Deus permite destruir a nossa identidade? Era esse o pano de fundo, era esse o contexto daquele povo. E aí, Jesus vem nesse evangelho falar sobre o fim dos tempos. Não para assustar, mas para tranquilizar todos aqueles que seguem Jesus. O autor usa essa linguagem apocalíptica descrevendo a catástrofe do sol e das estrelas, e o aparecimento do Filho do Homem sobre as nuvens, para julgar os bons e os maus. É um discurso escatológico. O que significa discurso escatológico na teologia? Discurso sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo. E esse anúncio de Cristo é o último anúncio dele antes dele ir para a cruz, antes dele morrer por nós. Jesus anuncia a destruição do templo e o começo de uma nova era com a sua vinda gloriosa após a sua ressurreição. Não é uma reportagem, não é um episódio, mas é uma catequese sobre os fins dos tempos que Marcos se esforça em fazer para nós. A intenção, como eu disse, não era assustar, mas conduzir a comunidade a discernir, a pensar, a refletir sobre esses fatos catastróficos e o futuro da comunidade cristã dentro da história. Não deviam ver como o fim do mundo, mas o início de um mundo novo. Portanto, deviam dar ouvidos a pessoas. Portanto, como nós dissemos sempre nesses discursos escatológicos sobre o fim do mundo, nós não podemos dar ouvidos àqueles que falam que o fim do mundo está próximo, que o fim do mundo vai acontecer numa data determinada. Não é por aí. Não é esse o objetivo da linguagem apocalíptica da palavra de Deus. O objetivo é nos alertar sobre a brevidade da nossa vida, sobre a nossa vida atual. Nós não ficaremos aqui para sempre. É preciso estarmos aqui, mas conectados com a eternidade, conectados com o céu. Portanto, Jesus Cristo alerta para que o seu povo, os seus seguidores, não deem ouvidos àqueles que anunciavam o fim do mundo. Até na época de Jesus, tinham charlatões que falavam sobre o fim do mundo. Então Jesus quer que os seus discípulos, os seus seguidores, percebam nos seus sofrimentos, percebam nos sofrimentos da comunidade cristã, sinais de vida, como dores de parto, que prenuncia o nascimento de uma nova vida. O que significa isso? O cristão, como disse, é aquele que está na terra, vive aqui, de acordo com os seus ideais, com a sua vocação, mas o seu olhar é o céu, o seu olhar é a eternidade. Portanto, nós não devemos colocar a nossa esperança nesse mundo, não devemos colocar a nossa expectativa, a nossa vida, o nosso coração nessas coisas que passam, porque é Cristo, a única verdade que nunca passará. Essa é a mensagem de Jesus para nós hoje. Antes de qualquer forma de querer assustar, de querer amedrontar, esse não é o objetivo de Jesus. Muitos por aí têm esse objetivo, de impressionar, de falar do fim dos tempos. Só aqueles que têm medo do fim do mundo são aqueles que estão apegados a esta vida, apegados nas suas realidades materiais, apegados às suas expectativas desse mundo. E o cristão é aquele que não pode estar apegado às coisas do mundo, porque mais cedo ou mais tarde, essas coisas do mundo vai nos decepcionar. E quem nunca vai nos decepcionar, nós sabemos quem é. Jesus Cristo, Senhor da nossa vida e da nossa história. Portanto, nesse penúltimo domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir sobre o fim dos tempos. Mas, para nós hoje, lá na primeira leitura,
o povo estava desnorteado por conta do domínio grego. No Evangelho, nós percebemos o povo cristão desesperado por conta da destruição do templo de Jerusalém, e os judeus também. E hoje, o que tira o nosso sono? O que tira a paz do nosso coração? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Será que nós temos medo do fim dos tempos? Se temos, ainda estamos imaturos na fé. Ainda precisamos crescer na fé e na compreensão de Deus. Portanto, refletir sobre o fim dos tempos é refletir sobre como nós estamos administrando o nosso tempo aqui na terra. Será que eu estou tendo tempo de qualidade com aqueles que eu amo? Será que no meu trabalho eu estou tendo tempo de qualidade? Será que eu gasto o meu tempo com coisas que vai me levar para Deus, que vai ajudar no exercício da minha vocação? Ou eu tenho muitas vezes sabotado a minha existência, sabotado o meu tempo? Vou dar 2 exemplos bem básicos, para quem é pai e mãe de família. Será que eu, como pai, eu estou disposto a gastar tempo com o meu filho, com a minha filha? Seja andar de bicicleta, seja fazer uma caminhada, seja vir à missa com os meus filhos? Será que eu tenho essa consciência que eu preciso formar o meu filho e a minha filha? Esse é um exemplo básico de um tempo de qualidade para aquele que tem a vocação de construir a sua família. A mãe, foram 2 exemplos que eu dei na missa de ontem. A mãe, quando amamenta o seu filho, também está, de fato, se nós formos analisar racionalmente, perdendo tempo ao amamentar o seu filho ou a sua filha. Mas na verdade não está perdendo tempo, está ganhando tempo de qualidade, porque está construindo o afeto da sua filha, o afeto do seu filho. Como nós estamos lidando com o tempo que nós temos? Nós vivemos num cronômetro decrescente, contagem regressiva para Deus. Se eu morresse hoje, será que eu estaria preparado para encontrar com Cristo? Será que eu seria julgado a partir de uma vida que busca viver o tempo todo para Deus, para a família e para aqueles dos quais eu convivo e Deus colocou na minha caminhada? Ou será que o meu coração está apegado às coisas desse mundo, ao tempo de agora? Onde está ancorado o meu coração? E abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, o cristão é aquele que nunca desiste de Deus, mesmo diante das perseguições, das tentações, daquilo que muitas vezes nos tira a paz. E Jesus nos diz hoje: meu filho e minha filha, tenha esperança, não desanime, não tenha medo. É isso que Jesus quer de nós hoje, não termos medo. Quais são os medos que têm nos tirado do céu? Quais são os medos que têm tirado de nós o exercício da minha vocação como pai, como mãe, como filho, como filha, como bom profissional? O que tem me tirado do céu? Essa é a pergunta. E como que eu estou vivendo o tempo de hoje, em vista do tempo do céu? O tempo que eu estarei na eternidade. É um caminhar, é uma preparação. Peçamos nessa liturgia, pelas mãos de Maria, aquela que fez a vontade de Deus na sua vida e foi separada por Deus para trazer o próprio Cristo a nós. Nos ajude a sermos discípulos amados de Cristo, que vive o tempo de hoje como se não existisse o amanhã, esperando em Deus a nossa esperança, a nossa fé e a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.